Você já acreditou que um único momento poderia destruir tudo o que você pensava ser pacífico? Imagine viver com a esposa perfeita. Uma família admirada por todos ao seu redor. Cada dia passando tranquilamente, até que o destino coloca em suas mãos um segredo obsceno. Escondido há anos. Meu nome é Michael. E num piscar de olhos, meu lar feliz se tornou o palco da traição definitiva. Um pequeno pendrive empoeirado, discretamente guardado no sótão, me mergulhou em um pesadelo, imagens aterrorizantes. Imagens que partiram meu coração, minha esposa. A mulher em quem confiei por 12 anos. Havia traído não apenas o nosso amor, mas toda a nossa família. Da calma e da paz. Caí direto em um abismo de raiva, desgosto e desespero. A verdade revelada foi tão brutal que você até gostaria de desviar o olhar, mas simplesmente não consegue. O que você faria se descobrisse que sua vida é apenas uma peça trágica e que você não passa de um papel secundário descartado? Quando cada crença e cada bela lembrança se transformam em uma faca apunhalando sua própria alma. Hoje à noite, junte-se a mim em uma jornada para confrontar a verdade mais dura, para descobrir-se. Em meio à dor e à perda, ainda consigo me levantar e proteger meus filhos durante a tempestade. Esta história não é apenas sobre lágrimas, é uma batalha ofegante entre confiança e dúvida. Amor e ódio, decadência e ascensão mais forte. Antes de começarmos, deixe um comentário e diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Dizem que toda família perfeita tem segredos, rachaduras escondidas por trás de sorrisos polidos e momentos perfeitos. Se você nos olhasse de fora, veria uma família saída de um sonho suburbano. Meu nome é Michael. Trabalho em casa como engenheiro de software. O tipo de pai que faz panquecas no café da manhã e é voluntário em todas as feiras de ciências da escola. Minha esposa, Sarah, era radiante, magnética, a mãe que toda a associação de pais e mestres gostaria de ter. A vizinha a quem todos confiavam a chave reserva de casa. Nossos filhos, Jake e Emma, eram gentis, educados, sempre ganhavam o prêmio de aluno do mês e nos deixavam orgulhosos. Os amigos nos invejavam. Nos churrascos no quintal, eles me cutucavam e sussurravam: você sabe que ganhou na loteria. Né? A verdade. Às vezes eu acreditava, às vezes eu queria acreditar mais do que qualquer coisa. Mas, lá no fundo, havia sussurros. O tipo de sussurro que você ignora como paranoia. Um sorriso estranho aqui. Um telefonema atendido no banheiro ali. O telefone sempre virado para baixo no balcão da cozinha. Sarah ria disso. Ah. É só a mole do Pilates. Ou, minha irmã precisava de conselhos. Nada importante. A vida seguia, agitada e confusa, enquanto as crianças cresciam e a agenda de Sarah transbordava de eventos escolares. Campanhas de caridade e cafés com os amigos. Mas, por baixo daquela superfície movimentada, comecei a notar coisas. A caixa de enfeites de Natal se moveu um pouco no sótão. Recibos guardados no fundo da bolsa, de coisas que eu nunca via em casa. O novo vizinho, Tom, demorando-se um pouco demais na cerca do nosso quintal, com os olhos desviando-se quando eu passava. Meu melhor amigo, David, frequentador assíduo dos nossos jantares de domingo, mudava de assunto bruscamente quando eu o provocava por ligar mais para a Sarah do que para mim. Mesmo assim, eu me obrigava a ignorar esses detalhes. Você está sendo dramático, Mike, eu dizia a mim mesmo, revivendo momentos sozinho à meia-noite, olhando para o teto enquanto Sarah dormia ao meu lado. Eu amava aquela mulher. Construímos esta vida juntos. Duvidar dela era como trair meu próprio coração, mas o desconforto aumentava a cada dia. Eu não estava sozinho na minha incerteza. Minha irmã, Lisa, certa vez brincou no dia de ação de graças: a Sarah está sempre tão ocupada que poderia ter uma vida secreta e nunca descobriríamos. Todos riram, menos eu. Jake, de apenas 10 anos, mas incrivelmente perspicaz, certa vez perguntou: pai, por que a mamãe fica triste quando você chega em casa mais cedo? Eu o ignorei. Mudei de assunto e fiz pipoca extra para a noite do filme. Mas as crianças sabem mais do que deixam transparecer. Emma começou a desenhar, um deles com apenas 3 bonecos palitos em pé do lado de fora da nossa casa. Mesmo assim, eu me apegava à nossa rotina como a uma tábua de salvação. Todas as manhãs, eu observava Sarah mandando as crianças para a escola, com o sorriso radiante sob o sol de inverno. Todas as noites, nós as colocávamos na cama juntas, lendo histórias sobre heróis corajosos que enfrentaram a escuridão. Enquanto isso,
Sombras se esgueiravam por entre as nossas vidas. Olhando para trás, às vezes me pergunto: será que vi os sinais de alerta e escolhi desviar o olhar? Ou será que fui realmente cegado pelo amor e pela esperança? Talvez ambos. Porque a verdade mais dolorosa é que só vemos o que estamos dispostos a aceitar. Até que as evidências se recusem a ser ignoradas. E lá estávamos nós, uma família brilhantemente iluminada por fora, tremendo logo abaixo da superfície. O cenário estava montado. Tudo estava prestes a ruir, não com um estrondo, mas com o sutil movimento de uma caixa no sótão. E um segredo que ninguém deveria descobrir. Enquanto eu nos conduzia para o que parecia ser mais um dezembro comum. Eu não sabia que o menor tremor estava prestes a destruir meu mundo. A descoberta do USB, quando o fino verniz da perfeição finalmente se quebra e a verdadeira história começa. No dia em que encontrei o pendrive, disse a mim mesma que era apenas mais uma tarefa. Mais uma tradição de Natal. Emma queria pendurar os enfeites de anjo de vidro. Jake já estava negociando chocolate quente extra e Sarah estava agitada na cozinha, seu riso ecoando pelas paredes. À primeira vista, era uma cena de perfeita felicidade doméstica. Mas, quando desci a escada do sótão, o ar pareceu mais denso. A poeira mais pesada. Uma única caixa sem identificação, meio enterrada sob velhos álbuns de fotos, chamou minha atenção. A princípio, parecia inofensivo, um emaranhado de joias da infância. Cartas desbotadas. Uma pilha de cartões de Natal sem uso. Mas então meus dedos se fecharam em torno de algo completamente fora do lugar, um pendrive preto brilhante. Cuidadosamente embrulhado em papel de seda. Preso com fita adesiva nas bordas como se fosse uma relíquia escondida. Meu coração disparou. Será que Sarah tinha escondido presentes de Natal? Ou seria isso que meu subconsciente temia o tempo todo, uma prova de que as falhas sob nossa fachada feliz eram muito reais? Nem esperei. Enquanto a casa ecoava de risadas, tranquei-me no meu escritório, com as mãos trêmulas enquanto conectava o drive. A janela de login piscou. Por um segundo, hesitei, uma vontade desesperada de fechá-la e voltar à negação. Mas a curiosidade, a mágoa e uma crescente sensação de pavor me empurraram para frente. Arquivo após arquivo, vídeos, fotos, e-mails, etiquetados por ano, por lugar, 2019_quarto, 2020_quarto de hóspedes, hotel_quarto_3. A princípio, confusão. Então, de repente, uma clareza gélida. Rostos saltaram, um era Tom, nosso novo vizinho, sorrindo sem jeito no nosso churrasco no verão passado. Outro, David, meu melhor amigo, o mesmo homem que um dia me confortou no funeral do meu pai. O aperto no meu estômago ficava mais forte a cada clique. Alguns vídeos foram filmados na nossa sala de estar, a arte de Emma pendurada inocentemente ao fundo. Um soluço silencioso apertou minha garganta. Eu queria gritar, jogar o computador pela janela. Meu amor, minha confiança, vendida, explorada, documentada com o cálculo frio de um estranho. Pior ainda, algumas imagens tinham marcas d'água, sua vida secreta não era apenas uma traição privada. Era pública, monetizada, sistemática. Eu estava vivendo com alguém que tinha duas faces impecavelmente. E de repente não reconheci nenhuma delas. Eu entrei em parafuso. A tristeza se fundiu com a fúria, como Sarah pode fazer isso conosco. Eu era tão cego. Cada lembrança se distorcia, o sorriso tímido de Jake. A risadinha de Emma na manhã de Natal. O suave, eu te amo, de Sarah no escuro. Tudo isso manchado agora. Cada momento posto em dúvida. Eu a odiava. Ansiava por ela. Sentia pena da mulher que eu achava que conhecia. Desesperado por controle enquanto a dor me consumia. Naquele dia, mal percebi quando Sarah ligou para dizer que ela e as crianças estavam indo para a casa da irmã dela. Sua voz, tão alegre, tão normal, ecoou na minha mente, um lembrete de como uma mentira pode facilmente soar como amor. As horas se misturaram. Copiei o USB, documentando tudo, cada segredo. Um bisturi abrindo velhas feridas. A paranoia se alastrou, e se meus filhos já tivessem visto isso antes? E se todo mundo já soubesse? Na tempestade, me vi revivendo memórias. Férias quando Sarah estava, fora a trabalho. Os churrascos que terminavam abruptamente quando a esposa de Tom ligava. Momentos em que David não me olhava nos olhos. Os pequenos detalhes, antes insignificantes, agora parte de uma teia tão fortemente tecida que eu não conseguia respirar. Enquanto o sol se punha e o mundo brilhava com as luzes de Natal. Sentei-me na escuridão, devastada. Mas viva.
Naquela noite, enquanto colocava Jake e Emma na cama, fiquei nas soleiras da porta, observando-os dormir, sentindo-me mais perdida do que nunca. O coração em que eu confiava estava despedaçado. Mas, de alguma forma, no fundo da dor, percebi que aquele era o meu momento de escolher: me afogaria em traição, ou lutaria pela verdade. Pelos meus filhos. Por mim mesma. Era só o começo. A tempestade dentro de mim havia rompido o céu. E eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu não desviaria mais o olhar. Eu proteger o que importava. Mesmo que todo o resto estivesse desmoronando. A estratégia secreta de Michael, quando o planejamento e a determinação substituem o choque. E a verdadeira batalha começa. Na noite seguinte à descoberta do USB, meu mundo mudou de forma. A dor era crua, queimando meu peito, mas por baixo dela um novo instinto se enraizou: a sobrevivência. Quando você é traído tão profundamente, a raiva e a mágoa podem te engolir por inteiro, ou você pode canalizá-las para algo mais cortante. Mais frio, quase cirúrgico. Eu escolhi a segunda opção. Naquela segunda-feira, segui a rotina. Preparei o café da manhã. Sorri para as crianças. Deixei a Sarah me dar um beijo de despedida. Mas, por dentro, eu calculava cada movimento. Percebi que não podia agir por impulso. Eu tinha 2 filhos que dependiam da minha inteligência. Não da minha imprudência. Não se tratava apenas de capturar a Sarah. Tratava-se de proteger o Jake e a Emma, e salvaguardar o que restava de mim. Comecei com o básico: saúde. Pensar no que Sarah tinha feito, e com quem, me embrulhou o estômago. Dirigi até uma clínica na cidade vizinha e pedi todos os exames possíveis. A enfermeira, sentindo a dor por trás do meu sorriso forçado, me atendeu com delicadeza, sentada na sala de espera. A ansiedade me consumia, não apenas o medo da doença, mas a ideia repugnante de que meus filhos estavam em risco por eu não ter visto a verdade. Em seguida, vieram as evidências. Fiz várias cópias do USB, criptografei os arquivos e os escondi em lugares que Sarah jamais encontraria: o cofre de uma amiga. Um cofre no meu escritório. Comecei a revisar nossas finanças. Anos de declarações de imposto de renda. Extratos bancários e até os novos cartões de crédito de Sarah sem explicação. Cada descoberta mexia mais fundo na minha mente. Percebi que aquilo era maior do que casos extraconjugais, era uma farsa em todos os níveis. Mas como eu poderia obter respostas que não encontraria sozinha? Foi aí que Patricia Wells entrou na minha vida, uma ex-detetive que virou investigadora particular. Ela era uma presença, olhar aguçado, jeito ágil, um jeito de fazer você se sentir tolo por não ter ligado antes. Encontrei-a na mesa dos fundos de um restaurante tranquilo, com as mãos úmidas enquanto deslizava sobre uma cópia das provas. Ela não se mexeu. Fez perguntas difíceis: você quer salvar seu casamento ou salvar a si mesma? A resposta era clara: eu queria proteger meus filhos. Patricia assumiu o comando. Ela traçou um plano: rastrear as pegadas digitais de Sarah. Verificar as identidades dos homens. Determinar se as leis haviam sido violadas. Sua calma e certeza foram uma tábua de salvação enquanto eu afundava. Mas esconder tudo isso, uma guerra pela verdade, era um tormento. A cada dia, eu desempenhava meu papel, brincava com as crianças, conversava com os vizinhos. David, meu amigo, tentava se reconectar, mas eu me mantinha à distância. A raiva fervendo logo abaixo da minha superfície educada. Havia momentos, Sarah cantarolando na cozinha. Emma correndo até mim com um novo quadro, em que parecia mais fácil manter as coisas como estavam. Mas eu não conseguia olhar para o rosto de Sarah sem me lembrar daquelas imagens. Mantive minha máscara. Segurei a língua. Documentei cada interação. A tensão era quase insuportável. Algumas noites, eu ficava sentada no escuro, remoendo-os, e se deveria confrontar Sarah, contar aos meus pais, sair de casa. Cada possibilidade trazia mais dor. Mais risco para as crianças. Minha irmã Lisa percebeu a mudança. Ela ligou depois do jogo de futebol de Jake, com a voz suave. Mas urgente: Mike, você não está bem. Está com problemas. Eu queria contar tudo a ela. Revelar os segredos que me esmagavam. Mas eu tinha medo de que dizer em voz alta tornasse tudo ainda mais real. As primeiras descobertas de Patricia foram como um abalo secundário: 7 homens identificados. Um deles, o vizinho Tom, já sob suspeita da esposa. As atividades online de Sarah eram lucrativas, ela havia aberto contas bancárias secretas. Preparando-se para um futuro do qual eu nunca deveria fazer parte.
Pior ainda, Patrícia descobriu que Sara estava planejando um novo encontro enquanto as crianças e eu estaríamos viajando nas férias. Cada novo detalhe era sal na ferida. Mas, estranhamente, a clareza trazia uma dose de força. Eu estava me transformando, me tornando alguém que mal reconhecia, mais vigilante. Menos indulgente, obcecado, mas metódico. Era sobrevivência. Durante tudo isso, Jake e Emma sentiam a tensão, crianças sempre sentem. Emma se agarrava a mim com mais frequência, perguntando se eu estaria em casa para o jantar. Jake estava sentado sozinho em seu quarto, com fones de ouvido bloqueando o mundo. Eu ansiava por protegê-los. Por proteger sua inocência por mais um tempinho. Mas não havia como voltar atrás. A vida perfeita se fora. Substituída por uma única resolução, eu não deixaria Sara reescrever esta história. Eu não deixaria o futuro dos meus filhos ser decidido por segredos e mentiras. E então, enquanto Patrícia reunia suas evidências finais e as rachaduras em nossa família aumentavam, eu me preparei para o próximo passo inevitável, a rota de colisão que traria tudo à tona. Não apenas para mim, mas para todos que já a amaram ou confiaram nela. O confronto familiar, quando os segredos explodem e ninguém escapa ileso. A véspera de Natal chegou como o último suspiro antes de uma tempestade. Durante anos, essa foi nossa querida tradição, as duas famílias se amontoando na sala de estar. As crianças de pijama, a árvore brilhando, aromas de canela e pinho pairando no ar. Mas este ano, aquele calor familiar me apertava o peito. Cada risada e olhar amoroso como um eco de uma vida diferente. Por dentro, minha mente fervilhava, uma guerra de dor, traição e fria determinação. Eu passara noites em claro lutando com uma pergunta impossível: protejo o segredo de Sara pelo bem das crianças ou arranco a máscara para que ninguém mais seja enganado? No fim, eu sabia, precisava escolher a honestidade. Não importava o quão devastadoras fossem as consequências. A casa pulsava de expectativa com a chegada dos parentes. O sorriso gentil da minha mãe. A presença marcante do meu sogro. Lisa, minha irmã, me lançando um olhar penetrante enquanto abraçava os filhos. Até Tom, o vizinho, apareceu com uma garrafa de vinho. Com um aperto de mão desajeitado. Os olhos evitando os meus. Sara flutuou pela sala. A anfitriã perfeita, com o riso frágil nas bordas. Depois do jantar, convidei todos para a sala de estar. Fiz um vídeo, disse eu, tentando manter a voz firme. Uma pequena coleção de memórias deste ano. O rosto de Sara era a própria imagem da surpresa, talvez até do orgulho. As luzes diminuíram. As crianças subiram as escadas. E então, com um toque, tudo se desfez. No início, a apresentação de slides era inocente, o 8º aniversário de Emma. O gol da vitória de Jake no futebol. Sara sorrindo em uma venda de bolos da escola. As pessoas riram, bateram palmas, enxugaram lágrimas nostálgicas. Até que as cenas mudaram. Capturas de tela passaram, páginas de perfis adultos. Vídeos explícitos de Sara com homens que todos reconheciam, Tom, David, estranhos em quartos de hotel e em nossa própria casa. O silêncio se abriu, denso e sufocante. Minha mãe ofegou, cobrindo os lábios com a mão. O rosto de Lisa empalideceu, o marido se levantou, a raiva queimando nos olhos. Do outro lado da sala, Sara congelou, o corpo inteiro tremendo ao se dar conta de tudo. A sala explodiu. O pai de Sara, normalmente estoico, gritou: como ousa desonrar esta família? A esposa de Tom desatou a chorar. Puxando-o pelo braço, David tentou se defender, mas o olhar furioso do meu pai o silenciou instantaneamente. Todos os anos de traição complexa e oculta, tudo veio à tona em um borrão de acusações gritadas. Súplicas, negações e sofrimento. A máscara de Sara se estilhaçou. Primeiro, ela gaguejou em negação: é falso. Michael fez isso para me arruinar. Mas as evidências eram incontestáveis. Seus argumentos se transformaram em barganhas desesperadas. Depois em confissões trêmulas: eu estava sozinha. Eu me perdi. Eu nunca quis machucar ninguém. Ninguém se moveu para confortá-la. Sua mãe se virou, Lisa desabou em soluços. Fiquei no centro, arrasada por um turbilhão de emoções: fúria, tristeza, alívio, vergonha. Vergonha não por expô-la, mas por ter sido tão cega. Por não conseguir ver que a mulher que eu amava havia se tornado uma estranha. Naquele momento brutal e público, aprendi o verdadeiro peso da traição, não apenas em um casamento, mas em todos os laços que nutriam a confiança em Sara.
As consequências não terminaram naquela noite. Da noite para o dia. Nossa história virou lenda suburbana, vizinhos cochichando. Amigos se separando. Famílias divididas em lealdade ou desgosto. Os homens envolvidos pagaram caro, o casamento de Tom desmoronou. A noiva de David o deixou chorando na varanda. Reputações abaladas em um escândalo. Mas foram as crianças que mais sofreram. No dia seguinte, Emma agarrou-se a mim. Sentindo o novo vazio da casa. Jake refugiou-se em silêncio. Com os olhos fundos. Lembrei-me das palavras de Patrícia, a verdade dói. Michael. Mas as mentiras destroem de dentro para fora. Finalmente entendi. Ainda assim, em meio à ruína, havia uma estranha clareza nova. Eu via cada membro da família como realmente era, forte. Imperfeito. Vulnerável. Minha mãe me abraçou com mais força do que nunca. Lisa ligava todas as noites. Preocupada, mas grata pela verdade. Até Sarah, arrasada pela exposição, começou a enfrentar as consequências e, eventualmente, os primeiros passos em direção ao arrependimento. Não houve um desfecho de conto de fadas. Mas, ao ver meus filhos brincando no quintal, dias depois, com o riso retornando lentamente, percebi que a antiga vida não valia mais a pena lamentar. Poderia haver cura, mesmo depois da pior tempestade. E assim, quando a poeira baixou e as fofocas se dissiparam, uma nova batalha me aguardava, lutar pelo bem-estar dos meus filhos e por um futuro enraizado na verdade. Não na ilusão. A batalha pela custódia e a cura, quando lutas legais e atos silenciosos de amor moldam um novo caminho em meio aos destroços. Na manhã seguinte ao confronto, meu mundo estava irreconhecível. Sarah se fora, sua ausência ecoando em cada corredor silencioso e mala meio pronta. Tudo o que restava era a névoa espessa e sufocante da incerteza. Acordei Emma e Jake, tentando manter a voz firme. Com os olhos arregalados de confusão e mágoa. Mamãe vai ficar em outro lugar por um tempo. Sussurrei, mas não houve resposta que pudesse amenizar o que viria em seguida. A dor ecoava pela nossa casa. Mas não havia tempo para lamentar, ainda não. Em poucos dias, as intimações chegaram. As reuniões com advogados preencheram todas as horas vagas. Meu advogado, Thomas Brennan, cuja calma era mais afiada que o aço, tornou-se minha única âncora. Ele deixou claro as provas que eu tinha, as contas secretas de Sarah. A exploração que ela fazia da nossa casa compartilhada. O risco emocional para os nossos filhos era uma rara alavanca. Mas nada seria fácil, os tribunais de família não foram criados para curar corações partidos. Apenas contratos quebrados. O processo foi brutal. No tribunal, Sarah sentou-se à minha frente, não mais a mulher que um dia amei. Mas uma estranha protegida por seu próprio advogado. Seu advogado me pintou como frio. Ansioso para arruiná-la por um único erro. O meu reagiu, expondo cuidadosamente cada detalhe, os estranhos que ela trouxe para nossa casa. Os riscos que correu com a segurança dos nossos filhos. As mentiras sobre suas finanças. Mais de uma vez, flagrei minha mãe na galeria. Com as mãos tão apertadas que os nós dos dedos empalidecerão. Lisa sentou-se ao lado dela. Com os olhos ferozes de lealdade. Até David apareceu uma vez. Sentando-se silenciosamente no fundo. Com o arrependimento estampado no rosto. A tensão preenchia cada recreio. Houve momentos em que quase cedi, quando Sarah desmoronou. Com o rosto tomado pelo remorso. Implorando ao juiz por uma segunda chance. Mas então eu me lembrava do silêncio de Jake, dos pesadelos de Emma. E me forçava a me recompor. Você está lutando por eles agora. Thomas me lembrava. Você é a única certeza deles. Ainda assim, a culpa me atormentava, estaria destruindo o que restava da família deles. Seria eu melhor do que Sarah por expor tudo. Principalmente em público. À noite, eu me encontrava ao lado da cama de Emma. Acariciando seus cabelos enquanto ela choramingava em um sono agitado. Algumas noites, Lisa me chamava. Sua voz suave me guiando para fora da escuridão. Eu sabia que não podia consertar tudo. Mas podia proteger meus filhos de mais danos. Isso era algo real. Por fim, o juiz decidiu, como eu temia e esperava, ganhei a guarda primária. Nossa casa. A estabilidade que Emma e Jake precisavam. Sarah teve direito a visitas supervisionadas. Condicionadas a aconselhamento e à reconstrução da confiança. A vitória foi tudo. Menos doce, custou a perda da inocência de todos nós. Mas esse não foi o fim. O que se seguiu foi algo que nenhum advogado conseguiria escrever, meses reconstruindo nossas vidas.
Jake consultou uma terapeuta, uma mulher firme e paciente chamada Mónica, que o ajudou a encontrar palavras para sua dor. Emma e eu iniciamos uma nova tradição para a hora de dormir, desenhar diários onde escrevíamos coisas que doíam. Coisas que nos faziam gratos. Coisas que ainda desejávamos. Eu me apoiei na minha família, Lisa organizava sextas-feiras em família. Minha mãe fazia lasanha a cada 2 semanas. Lentamente, as rachaduras se costuraram em novas e imperfeitas forças. Houve contratempos. Ligações de Sarah provocaram as lágrimas de Emma. Eventos escolares eram assombrados por sussurros e olhares de soslaio, vizinhos que antes invejavam nossa vida, perfeita, agora nos olhavam com pena ou com julgamentos severos. As crianças perderam o contato com alguns amigos, perdi velhos companheiros que antes considerava inabaláveis. Mas também houve momentos de redenção. Jake marcou o gol da vitória em seu próximo jogo de futebol. Correndo para me abraçar na lateral do campo. Emma riu de novo. Riu de verdade. Pela primeira vez em meses. Numa fria noite de março. Meu pai me abraçou e disse: "Você escolheu a coisa difícil. Filho, mas você escolheu certo." Pela primeira vez. Acreditei nele. Em meio à dor, às batalhas jurídicas e à lenta recuperação. Aprendi que sobreviver não se tratava de vencer no tribunal ou expor a traição. Tratava-se de me tornar o refúgio seguro de que meus filhos precisavam, de aceitar ajuda, de nunca deixar que a amargura se tornasse o único final da história. Mas mesmo enquanto costurávamos nossa nova e frágil realidade, ainda restava uma lição, um acerto de contas com perdão e o vislumbre de esperança que às vezes surge depois da tempestade. Reflexão e renascimento, onde a verdade, as lições aprendidas e a jornada rumo a um futuro mais brilhante são o centro das atenções. Há um vazio que permanece depois da tempestade, um silêncio tão profundo que quase parece paz. Naquelas horas silenciosas, quando o mundo finalmente parou de observar e julgar, me vi sozinha na janela, ouvindo a respiração regular de Jake no quarto ao lado, sentindo a mãozinha de Emma envolver meu dedo como se me ancorasse a esta nova vida. Os fragmentos da traição ainda estavam afiados. Mas, dia após dia, comecei a ver o mosaico que eles poderiam formar, um futuro não definido pelo que perdemos, mas pelo que escolhemos construir a seguir. Por muito tempo, a lição mais difícil foi aceitar que a verdade, por mais devastadora que fosse, também podia ser uma dádiva. A verdade havia destruído minhas ilusões. Sim, mas também me libertado. Aprendi que amar alguém não significa se sacrificar no altar dos seus segredos. Que, às vezes, as escolhas mais dolorosas, escolher a honestidade em vez do conforto. Estabelecer limites em vez de se apegar ao que é familiar, são atos de coragem. Não de crueldade. O perdão emergiu como mais um campo de batalha dentro de mim. Não o perdão fácil e superficial de que as pessoas falam nos cultos de domingo. Mas o trabalho pesado, confuso e implacável de deixar ir. Algumas noites, eu me pegava revivendo cada discussão, cada sinal que eu deveria ter visto. Me afogando em raiva de Sarah, dos homens que ela arrastava para dentro de casa. Até de mim mesma, mas, aos poucos, com a ajuda de terapia e conversas noturnas com Lisa, e observando a resiliência dos meus filhos, percebi que o verdadeiro perdão não era desculpar a mágoa. Era se recusar a deixar o passado envenenar cada amanhã. Sarah tentou, à sua maneira, consertar as coisas. Uma carta chegou numa tarde cinzenta. Palavras trêmulas de arrependimento. Desculpas reunidas com a honestidade que ela nunca conseguira antes. Li-a 2 vezes, sentindo a dor, e depois aguardei, não pronta para responder, mas disposta a acreditar que a cura, em algum futuro distante, poderia ser possível para todos nós. Emma, tão jovem, mas sábia para a sua idade, me perguntou certa vez se um dia seríamos uma família de verdade novamente. Ajoelhei-me ao lado dela. Escolhendo a verdade, somos uma família de verdade. Querida, mesmo que não sejamos os mesmos de antes. Somos reais porque nos amamos e continuamos tentando. Jake também se fortaleceu. Ainda silencioso, mas com vislumbres esparsos da antiga chama, no dia em que perdoou seu velho amigo da escola por uma promessa quebrada. Vi em seus olhos o eco da minha própria jornada. Mónica, sua terapeuta que se tornou quase parte da família, me lembrou que o que as crianças mais lembram não é a dor, mas a gentileza e a segurança que proporcionamos depois. Aprendi novos rituais com as crianças, panquecas nas manhãs de sábado. Noites de filme nas sextas. Plantar uma pequena horta no quintal que, de alguma forma, conseguiu florescer mesmo depois de um inverno rigoroso. A vida não era perfeita.
Mas era honesta. E isso fez toda a diferença. Quanto a mim, desisti de procurar um novo amor por um tempo. Mas a possibilidade de felicidade não me assustava mais. Conheci pessoas que sobreviveram às suas próprias tempestades. Mark, um pai solteiro da aula de dança da Emma, que me ensinou que o riso pode reviver. Lisa, que reconstruiu seu próprio casamento após anos de dúvida, mostrando-me o que é perseverança. Essas conexões se tornaram tábuas de salvação. Lembretes de que somos mais fortes juntos, de que havia futuros pelos quais valia a pena lutar. Se eu pudesse dizer uma coisa ao meu antigo eu, felizmente inconsciente naquela manhã de dezembro, seria esta: a traição não é o fim. A menos que você a deixe. A verdade, mesmo quando brutal, é a base de toda a alegria genuína que possa vir a seguir. O perdão é difícil, lento, imperfeito, mas liberta. Então aqui estamos. Jake e Emma prosperam no aconchego de um lar onde a honestidade é nossa única regra. Minhas feridas não estão mais abertas, agora são cicatrizes. Testemunho do que suportamos e superamos. E enquanto coloco meus filhos na cama, enquanto ouço suas risadas ecoarem por cômodos antes sombreados por segredos, lembro-me, esta é a nossa segunda chance, uma vida moldada não pelo que nos quebrou, mas por aquilo que nos recusamos a deixar ir. Amor, verdade, a esperança feroz e teimosa de que o amanhã sempre pode ser melhor. Algumas tempestades quebram você, mas às vezes, contra todas as probabilidades, elas também libertam você. Se você já enfrentou uma traição ou aprendeu algo poderoso com uma verdade dolorosa, compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua voz pode ser a esperança que outra pessoa precisa esta noite. Há momentos, no silêncio após o caos, em que ainda sinto o peso de tudo o que perdi e de tudo o que aprendi pressionando o meu peito. Ver a vida se desfazer. Questionar cada lembrança, cada promessa, cada olhar trocado no corredor. Há uma dor que não pode ser mensurada. Mas, em meio a essa dor, encontrei um novo tipo de força. Aprendi que ser honesto consigo mesmo e com as pessoas que você ama nunca é fácil, mas é sempre necessário. Às vezes, me pergunto se eu poderia ter mudado alguma coisa. Se não percebi os sinais. Se deveria ter lutado mais ou desistido antes. Mas me conformei com essas perguntas. O que importa agora é a verdade que dou aos meus filhos. O amor que continuo a compartilhar e a esperança que me recuso a perder. As cicatrizes me lembram de onde estive, mas não definem para onde estou indo. Para quem está sofrendo com desgosto, traição ou as consequências de uma tempestade, você não está sozinho. A cura leva tempo e, às vezes, a esperança está nos menores momentos, no riso de uma criança, no telefonema de um amigo, na coragem silenciosa de acordar e tentar novamente. Obrigada, do fundo do meu coração, por dedicar seu precioso tempo à minha história. Seu apoio significa mais do que posso expressar. Se minha jornada te tocou, curta este vídeo, compartilhe com um amigo que precisa ouvi-lo e inscreva-se para não perder a próxima história. Aguardo sua opinião, deixe um comentário. Diga como está se sentindo. O que gostaria de ver em seguida ou simplesmente diga oi. Seu feedback ajuda este canal a se tornar um lugar onde curamos. Aprendemos e temos esperança juntos. Tome cuidado e lembre-se, mesmo depois das noites mais escuras, a luz sempre retorna.